Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciamos o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer alguns comentários a respeito do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho de João. Eu estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional, é a tradução que eu gosto mais, e vou fazer um parênteses que eu já explico para vocês. Versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se nós lermos a tradução do João Ferreira de Almeida, ele vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Aposentos, moradas, a ideia acaba sendo parecida. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Versículo 3. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei. O João Ferreira de Almeida diz: virei outra vez, que é uma ênfase, né? E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom, Jesus então está explicando aos seus discípulos que na casa do Pai, né, que é o universo, há muitos aposentos, há muitas moradas. O que a gente pode entender, é claro que sob a ótica do Espiritismo, sobre essa informação que Jesus traz, que nós temos nesse planeta chamado planeta Terra, um exemplar de toda a criação de Deus. Para a gente, pensando de maneira assim simples, não teria sentido Deus ter criado essa imensidão de planetas, de astros, para somente o planeta Terra ter o privilégio de ser habitado. Ah, mas a ciência ainda não demonstrou que outros planetas são habitados. De fato, isso é verdade. Mas a lógica nos diz que tudo que existe, né, quando a gente olha para o céu à noite, não é apenas para que a gente ache bonito. Tudo que Deus cria tem uma finalidade. Com certeza, Deus não ia criar simplesmente para que a gente dissesse: olha, a criação de Deus é maravilhosa. Isso é verdade, mas tem muito mais além disso. E Jesus diz também que ele vai preparar um lugar e depois ele vai voltar para que leve as pessoas para ficarem junto deles. A gente vai entender através da doutrina espírita que o nosso planeta, que é de expiação e provas, ele vai passar por uma transformação e vai se transformar num planeta de regeneração. É uma evolução. Assim como quando a gente conclui o ensino fundamental, pelo menos na minha cidade, Amparo, é assim, nós vamos para uma outra escola que tem o ensino médio, né? Onde a dinâmica de estudo é diferente, porque nós evoluímos. Mais ou menos, não é exatamente assim, mas para que a gente entenda que o planeta como um todo passa por um processo evolutivo. Não só nós como indivíduos evoluímos, mas o planeta, a coletividade também evolui. Vamos aos comentários que Kardec nos traz no item de número 2, diferentes situações da alma na erraticidade. Ele começa com outro enfoque muito interessante. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Assim como eu dei o exemplo de escola, né? Não tem sentido eu, no início dos meus estudos, mal tendo sido alfabetizada, ir direto para uma classe do ensino médio.
eu ia ficar totalmente perdida, não ia entender nada do que acontecia e ia destoar completamente dos alunos que estavam lá, porque eles atingiram aquele nível. Mais ou menos assim, se nós formos para um local que esteja diferente do nosso padrão evolutivo. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. O que é erraticidade? Ele ficar errado? Não, não. É o estado onde ele não está fixado a um local físico, porque ele é um espírito que não está revestido do corpo de carne. É onde nós estamos entre uma encarnação e outra. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns, não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Então, se eu sou uma pessoa muito agarrada ainda às coisas da matéria, vivi a minha existência inteira só em função da vida material, é muito pouco provável que quando eu morra, eu vá, por exemplo, para a colônia espiritual Nosso Lar. Por quê? Os meus interesses são todos aqui da Terra. Eu vou querer ficar na minha casa, os locais que eu frequentava, eu vou querer as coisas materiais que eu achava que possuía. Se nós entendemos que nós estamos aqui nesta encarnação simplesmente como gerenciadores dos bens que vêm de Deus, a vida é bastante diferente. Vamos lá. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas e nem localizadas. Enfim, céu e inferno, eles existem dentro de nós. E quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós simplesmente vamos a um local de acordo com os sentimentos, com as emoções nossas. Aquela pessoa que entendeu que ele está aqui como uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus para auxiliar Deus na criação, ele vê no seu semelhante um filho de Deus como ele diz: somos todos irmãos. É claro que ele não vai estar na mesma situação emocional daquele que achou que veio para cá simplesmente para acumular bens, para ter status, para ser cada vez mais rico. Os objetivos foram diferentes, portanto, os resultados são bastante diferentes. É claro que nós, enquanto encarnados, precisamos cuidar da vida material, nós precisamos subsistir e fazer dessa vida material uma ferramenta para nós alcançarmos a nossa evolução espiritual. Os bens materiais, eles são instrumentos para que nós hajamos de acordo com a vontade de Deus, não são a finalidade última
da nossa existência. Depende de como nós temos o enfoque da nossa vida, de como nós enxergamos Deus na nossa existência, nós vamos ser felizes ou infelizes após o nosso desencarne. Aquele que compreendeu que Deus é o nosso Pai, que nos criou num ato de extremo amor, já vai adiantando, né, os seus degraus de evolução. É uma consequência lógica. Muito obrigada, até a próxima.